Eu quero iniciar essa reflexão nesta noite com parte da história da nossa igreja. Uma das primeiras pessoas que aceitaram a Jesus na igreja Adventista da Promessa se chama Judásio Abreu. Ele aceitou Jesus lá na comunidade do Retiro do Irateua, aonde eu quero lembrar aqui a vocês que nessa comunidade chamado Retiro do Irateua viveu também um pastor chamado Abdias, e que um dos seus filhos está aqui, que é o Abdiel. Em uma das circunstâncias dessa igreja local, eu não tenho como afirmar para vocês o dia, e nem a hora, e nem o ano em que aconteceu esse fato. Mas esse fato ele foi verdadeiro, porque eu consultei algumas pessoas. Existia uma família na comunidade de Irateua, onde uma criança ela caiu de cima do assoalho e depois ela ficou muito enferma. E essa criança, em um sábado pela manhã, ela foi a óbito. Ela morreu, essa criança. A igreja estava cultuando no sábado de manhã na igreja local e o pastor Abdiel estava lá nesse dia. E a igreja foi convocada para ir à casa dessa irmã orar por essa criança, para que Deus ressuscitasse novamente. As falas dizem que uma das pessoas disse assim: por que vocês não preparam logo esse corpo para enterrar? E o pastor Abdias disse: eu só levanto do lado dessa criança a hora que Deus ressuscitar ela. E assim se cumpriu. O pastor Abdias orou e a criança ressuscitou. E essa pessoa, ela vive ainda até hoje. Ela vive até hoje. Por que eu quero iniciar essa reflexão com essa história? Porque quando Paulo ele começa a pregar o evangelho na cidade de Corinto, na cidade de Corinto existia, a maioria das pessoas eram gregos, e eles não acreditavam na ressurreição corpórea das pessoas. Quando Paulo pregou sobre a ressurreição dos mortos em Atenas, os filósofos epicureus e os estoicos, eles zombaram de Paulo. Isso está registrado em Atos capítulo 17, versículo 32. Diante dessa zombaria que Paulo leva em Atenas pelos filósofos epicureus e estoicos, na cidade de Corinto, quando Paulo ele começa a falar também sobre a ressurreição dos mortos, no capítulo 15, algumas pessoas se levantaram contra ele, dizendo que os mortos não poderiam ressuscitar de forma corpórea. E aí Paulo vai dizer, na primeira carta dele, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 58, que vai tratar sobre a ressurreição, Paulo faz a seguinte reflexão, ele faz o seguinte questionamento: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo, ele sempre usava a retórica, então ele sempre usava a pergunta, então ele assim, já que você diz que não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé da igreja em Corinto é vã. Ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, a fé é vã, a pregação é vã, o testemunho é inútil. Se você está aqui nesta noite e você não acredita que Cristo ressuscitou, e que no fim dos tempos, quando Jesus voltar, não haverá ressurreição das pessoas, Paulo está dizendo que a sua fé, a sua pregação e o seu testemunho, ele é inútil. Ele vai dizer também que se Cristo ressuscitou, os mortos não ressuscitam. E se Cristo também não ressuscitou, os homens continuam condenados à morte. Ele afirma no versículo 17. Ele vai dizer também que os que morrerem em Cristo estão perdidos. Os pais de vocês, as mães, os avós, os amigos de vocês, os parentes de vocês que morrerem em Cristo, com a fé em Cristo Jesus, se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer que eles estão perdidos. Afinal, um salvador morto não pode salvar ninguém.
Se Cristo não ressuscitou, ele era apenas um impostor. E sua morte não pode salvar ou perdoar pecados. E nós não temos a esperança de um futuro. Ou seja, morreu, acabou. A morte é o fim. Tudo que fazemos, doamos e cremos, firmado na fé em Cristo, é inútil. O homem pode viver a vida sem medo do juízo final, se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer no capítulo 15, versículo 19, vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis de todos os homens. E ele coloca essa palavra, noutra versão, como miseráveis, como infelizes. E ser cristão é viver uma ilusão. Agora, se Cristo ressuscitou, eu falei para vocês primeiramente que se Cristo não ressuscitou, a fé, a pregação, o testemunho, é inútil, os mortos não ressuscitam, os homens continuam condenados à morte, e nós estamos perdidos, e não temos esperança de um futuro. Mas agora, se Cristo ressuscitou, baseado em Romanos capítulo 14, versículo 11, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Deus. Se Cristo ressuscitou, você que está aqui, e a próxima geração que se levantará, no dia da volta de Jesus, você vai ter que confessar, o seu joelho dobrará diante dEle, e você vai reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas. Se Cristo ressuscitou, temos a esperança de perdão dos nossos pecados, e temos a esperança da ressurreição física dos nossos antepassados, e também dos nossos familiares. E diante disso, eu queria nessa reflexão afirmar para vocês aqui, que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles já anunciavam a morte de Jesus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles anunciaram a ressurreição de Jesus. Muitas pessoas, assim como na época de Paulo, não acreditavam que Cristo ressuscitou, e muito menos que as pessoas poderiam ressuscitar. E eu quero provar para você aqui, quero pensar com você aqui nesta noite, de que o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus não está só baseada no Novo Testamento. No Novo Testamento, ela está baseada desde o Antigo Testamento. Observe, Antigo e Novo Testamento, eles anunciaram a morte de Jesus. Os profetas, os salmistas, eles anunciaram a morte de Jesus. Salmo 22, versículo 16, diz assim, olha que o Salmo já dizia, uma profecia referente a Jesus: perfurarão-me as mãos e os pés. Salmo 22 faz parte da trilogia dos Salmos, Salmo 22, 23 e 24, que são salmos messiânicos. O Salmo 22 já afirmava que ia perfurar as mãos e os pés de Jesus. Daniel capítulo 9, versículo 26, já profetizou que o ungido, ele seria tirado da face da terra, ele seria morto. Zacarias capítulo 12, versículo 10, reafirma: olharão para mim a quem transpassarão. E é interessante que no Novo Testamento nós temos um texto que diz assim: na minha volta todo olho verá, e todo aquele que me transpassaram me verão. Salmo 22, Daniel capítulo 9, Zacarias capítulo 12, afirmaram que Jesus seria morto. Jesus também garantiu e com o cumprimento das profecias, dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir a Escritura Sagrada. O próprio Jesus afirmou que iria morrer. João capítulo 10, versículo 10 diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O próprio Jesus falou isso. Mateus capítulo 17, versículo 22. Ele assegura, o próprio Jesus assegura:
o Filho do Homem será entregue, e matá-lo-ão. Ou seja, iam matar Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 17. E Jesus anunciou em Marcos 8:31 que ele seria rejeitado e morto. Seria rejeitado e morto. Você pode dizer, pastor, mas isso não é suficiente para provar a morte de Jesus. A própria crucificação de Jesus, ela testifica que Jesus seria morto. Marcos 15, 24 afirma que crucificaram Jesus. Crucificaram Jesus. João capítulo 19, versículo 34 diz, olha que interessante, isso aqui é um fato. Se Jesus não existia, o soldado romano não existia. Olha que o texto de João capítulo 19, versículo 34 diz, um soldado romano perfurou o seu lado e saiu sangue e água. Saiu sangue e água. Jesus, antes de morrer, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, ele expirou, ou seja, ele morreu. Lucas 23, 46. Os soldados romanos, cumprindo a profecia, os soldados romanos não quebraram as suas pernas, porque era costume naquele contexto, quando uma pessoa era levada para ser crucificada em uma cruz, não poderia deixar ninguém depois do pôr do sol. Então, antes do pôr do sol, tinha que ser tirado as pessoas da cruz para serem enterradas. As pessoas que não morriam na cruz, quando o soldado chegava para verificar se ele estava morto ou não, se ele estivesse vivo, as pernas eram quebradas e jogadas no lixão de Jerusalém, chamado Geena, né? Ou Vale da Matança. Quando os soldados romanos eles foram verificar se Jesus estava morto ou não, o texto vai dizer que eles perfuraram o lado de Jesus e saiu água e sangue. Eles perceberam que Jesus estava morto. E aí os soldados romanos, eles não quebraram as pernas de Jesus, assim como a profecia de Salmo 34, versículo 20, afirma, vindo a Jesus e vendo, já estava morto, afirmando o Salmo 34, versículo 20. O senador Arimateia, olha que interessante, existia um homem importante naquele contexto, o senador chamado José de Arimateia, no qual Jesus foi enterrado na sepultura desse homem, chamado José de Arimateia. Ele era um senador, ele verificou junto com Pilatos, que fez o julgamento de Jesus, José de Arimateia, Pilatos e o centurião, eles se certificaram que Jesus estava morto. Que Jesus estava morto. O historiador Flávio Joséfo, tá? Pega um pouco da história aqui. O historiador Flávio Joséfo afirma que Pilatos condenou à cruz o homem mais importante que viveu entre os judeus. E está se referindo a Jesus Cristo. O historiador romano Cornélio Tácito diz, um homem sábio chamado Jesus, Pilatos condenou à morte. Um outro escritor grego chamado Luciano afirmou que Jesus foi o homem que foi crucificado na Palestina. E muito tempo depois da morte de Jesus, um discípulo de João, chamado Policarpo, disse que Jesus sofreu até a morte. E a morte de Jesus foi real. A morte de Jesus foi real. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles já anunciaram a morte de Jesus. E não só o Antigo quanto o Novo Testamento, a história também, ela traz que Jesus, ele existiu e ele foi crucificado. Eu poderia trazer muitos outros dados históricos aqui. A gente vai para o segundo ponto aqui, que assim como o Antigo e o Novo, eles anunciaram a morte de Jesus, o Antigo e o Novo também eles anunciaram a ressurreição de Jesus. O Antigo Testamento anunciou a ressurreição de Jesus. O Salmo 2, verso 7 diz, recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho. E essa frase
de Salmo 2, verso 7, que está lá, tu és meu filho. Lucas em Atos capítulo 13, versículo 32 ao 34, Lucas confirma, Deus a cumpriu a nós, a seus filhos, ressuscitando a Jesus, como está escrito no Salmo 2. O próprio Lucas está afirmando em Atos capítulo 13, versículo 32, buscando fonte do Antigo Testamento, dizendo que Deus tinha ressuscitado, Jesus já tinha sido anunciado que seria morto no Antigo Testamento, e agora está sendo anunciado que seria ressuscitado. Olha que Lucas diz, Lucas confirma, Deus a cumpriu a nós, a seus filhos, ressuscitando a Jesus, como está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, que hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Lucas afirmou isso. Salmo 16, verso 10, também afirma, pois não deixará a minha alma no inferno, ou seja, na sepultura, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha que interessante, o Antigo Testamento se pronunciando sobre a ressurreição de Jesus. Salmo 16, verso 10, diz assim, que ele diz que, ele vai dizer, pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que teu santo veja a corrupção. E essa informação, ela é reafirmada em Atos capítulo 2, versículo 29, versículo 32, diz assim, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, e nem a sua carne via a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus. A este Jesus. Jó, é um texto fantástico aqui, ó. Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, ele pronunciou sobre a ressurreição de Jesus, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Podemos ouvir um amém? O Antigo e o Novo Testamento anunciaram sobre a morte de Jesus. E o mesmo Antigo e o Novo Testamento anunciaram sobre a ressurreição de Jesus. O próprio Jesus Cristo falou sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. No início do seu ministério, em João capítulo 2, versículo 19 ao 20, ele disse, em 3 dias o levantarei. Ele afirmou isso. Ele disse, olha, em 3 dias eu vou levantar da sepultura. No início do seu ministério, durante o seu ministério, ele disse, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. No seio da terra. No fim do seu ministério também ele afirmou, o Filho do Homem, ao 3º dia, ressuscitará. Isso está em Mateus capítulo 17, versículo 22 ao 23. O Novo Testamento, ele anuncia também que Jesus, ele, além de ressuscitar, ele teve aqui a gente pode usar aqui como a obrigação, né, de testificar que ele estava vivo. Você pode dizer, pastor, é muito fácil dizer que o Antigo e o Novo Testamento anunciaram a morte e a ressurreição de Jesus, mas eu quero que você me mostre fato de que após a ressurreição dele, ele apareceu para algumas pessoas. Se fisicamente as pessoas conseguiram ver ele, tocar nele, vou mostrar para você aqui, ó. Olha aqui, a primeira pessoa para quem Jesus aparece não é para um homem, é para uma mulher. Por quê? Porque naquele contexto, a fala da mulher era desacreditada. Ela não era ouvida dentro do Senado. Ela não era ouvida dentro do Sinédrio. O Senado e o Sinédrio, na verdade, é a mesma coisa. Eles eram formados por homens ricos, homens que mandavam na questão romana. Mas Jesus falou assim, não, eu vou aparecer primeiramente para uma mulher. A primeira pessoa que vai anunciar que eu estou vivo vai ser uma mulher, uma pessoa que não é acreditada.
E a primeira pessoa para quem Jesus aparece se chama Maria Madalena. Uma mulher que era desprezada pela sociedade, uma mulher que muitos dizem que era uma prostituta, uma mulher do qual Jesus expulsou na verdade, uma legião de demônios. Uma pessoa em quem as pessoas não confiavam. E aí, o texto de João, capítulo 20, versículo 10 ao 28, vai dizer que quando Maria estava no cemitério, que era um hábito que eles tinham aqui, quando a pessoa morria, eles iam para limpar o corpo, passar as especiarias para não ter aquele odor. Quando Maria estava no cemitério, ela começou a interrogar aonde tinham deixado o corpo de Cristo Jesus. A gente olha para frente que quando os soldados disseram que o corpo de Jesus não estava mais na sepultura, os líderes da época, eles pagaram os soldados para eles contarem mentira. Maria Madalena, não contente, ela ficou no cemitério. E o texto, no capítulo 20 de João, capítulo 20, versículo 10, vai dizer que Maria viu Jesus. O texto diz que ela viu Jesus. E essa palavra viu é ver com os próprios olhos, ver com olho nu. Ela viu o próprio Cristo. Além de ver Jesus, Maria, ela ouviu também a Cristo. Vocês podem ler o texto. João capítulo 20, versículo 10, aí vai para o versículo 14 e versículo 15. No versículo 14, Maria viu Jesus. No versículo 15, afirma que ela ouviu Jesus. Olha o que o texto diz. Jesus perguntou: mulher, por que choras e quem buscas? São evidências de que Jesus ele estava recitado de forma corpórea, fisicamente. Ele não era um espírito. Ela viu ele e ela ouviu as palavras da sua boca. Em terceiro lugar, Maria, além de ver e ouvir Jesus, Maria, ela tocou no corpo de Jesus. O texto no versículo 17 diz, ele diz assim: não me segure, pois não voltarei para o Pai. O verbo segure, que no grego significa optomai, significa tocar fisicamente em um corpo material. Maria viu, ouviu e tocou em Jesus. Maria também, ela viu o sepulcro de Jesus que estava vazio. Maria foi ao sepulcro de madrugada e viu a pedra tirada. E os anjos disseram: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Onde o Senhor jazia. Além de Jesus aparecer para Maria Madalena, Jesus também apareceu para a mãe dele, Maria, mãe de Tiago, que era irmão dele, e a outra mulher que era chamada de Salomé. Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. As mulheres, o texto vai dizer que as mulheres viram e ouviram Jesus. O anjo ordenou. Quando elas chegaram com o anjo disse assim: ide contai aos discípulos. Olha que interessante. Porém, indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro. Olha que interessante, ó. Eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo: eu vos saudo. E elas chegaram e abraçaram os pés e adoraram. Elas viram Jesus, elas viram, ouviram e tocaram em Jesus. Outra pessoa para quem Jesus apareceu, depois de ressuscitado, foi para Pedro. Pedro e João, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5, e João, capítulo 20, versículo 3 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 5, declara que Jesus foi visto por Cefas, que na verdade é Pedro. Já em João capítulo 21, 15 e 17, que é uma conversa muito importante, que é a conversa quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro,
tu me amas? Ele diz assim: Senhor, tu sabe que eu te amo. E aí Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta uma terceira vez: Pedro, tu me amas? De verdade mesmo? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro tinha desistido da igreja, Pedro tinha desistido do ministério, Pedro tinha desistido das pessoas, Pedro voltou para a pescaria, Pedro voltou à sua profissão normalmente, mas ele desistiu da igreja, mas Cristo não desistiu dele. Cristo foi lá, depois de estar do Cristo, foi até ele restaurar o seu ministério. E o texto vai novamente nos dar as 3 evidências: ver, ouvir e tocar. Vocês podem olhar, e o texto são em comum. Aí aparecem essas 3 ou 4 evidências: o ver, o ouvir e o tocar. E existe a outra, que é comer com discípulos. Comer com discípulos. Vocês querem ver isso? Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35, e Marcos 16, 19. Na mesma manhã do primeiro dia da semana, que era um domingo, quando Jesus apareceu para Maria Madalena, Jesus também apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus, antes da sua morte, ele disse assim: olha, depois de 3 dias vocês vão para a Galileia, que lá na Galileia eu vou encontrar com vocês. Mas os discípulos não acreditaram na palavra de Jesus. O que eles fizeram? Alguns se trancaram dentro das suas casas, outros foram para a pescaria, e outros foram para outras cidades. Nessa mesma manhã de domingo, alguns discípulos vão para Emaús. E durante esta aparição ocorreram 3 evidências da ressurreição. Os discípulos novamente viram, ouviram e comeram com ele. E um dos discípulos que estava com esses discípulos que iam para Emaús era Cleopas. Lucas 24, 18. O texto vai nos dizer que Jesus teve uma longa conversa com eles. Observe aqui. Observe que o texto vai nos dizer que eles estavam indo para Emaús. Jesus se aproxima deles, ele não reconhece Jesus de imediato. E aí Jesus começa a ter uma conversa com eles. Jesus não vai conversar sobre o que aconteceu ontem, o que aconteceu na semana passada, não. Ele vai conversar sobre a pessoa dele. Olha aqui de Lucas capítulo 24, versículo 27, diz assim, ó. Ele diz que a conversa de Jesus começou por Moisés e por todos os profetas, e explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Jesus começou a falar dele mesmo, o que Moisés falou, o que os profetas falaram, o que os salmistas falaram. Ele começou a explicar sobre a vida dele, sobre quem ele era. E o texto nos diz que quando Jesus falava com os discípulos dizem que o coração deles ardia. Mas mesmo assim não conseguiram perceber que era Jesus. Mas quando eles pararam para comer, olha o que o texto diz, Lucas 24, 30. Estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, o partiu e deu. Eles lembraram da ceia. Quando Jesus se sentou à mesa com os discípulos, ele tomou o pão, e abençoou, e partiu e deu aos discípulos, e lembraram da ceia. Porque Jesus ceiou uma única vez com os discípulos. E aí Jesus desapareceu. Aí eles lembraram e eles reconheceram que era Jesus. Que era Jesus. Jesus também apareceu aos 10 discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 36. João capítulo 20, versículo 19. Outras evidências que provam a ressurreição corporal de Jesus. Os discípulos ouviram Jesus. Ele apresentou-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Por que Jesus diz paz seja convosco? Porque os discípulos estavam com medo. Eles se trancaram dentro da casa porque estavam com medo da perseguição. E Jesus entra e diz assim: olha, paz seja convosco.
paz seja convosco, fique tranquilo, sou eu ressuscitei. Além de ouvirem Jesus, eles também viram. Olha o que o texto diz, Lucas 24:40. A princípio, quando eles ouviram Jesus e viram Jesus, a princípio eles pensaram que Jesus era um espírito, era um fantasma. A mesma coisa quando ele estava lá no mar da Galileia, que ele estava em apuros, 3 da manhã, que Jesus começou a caminhar sobre as águas, ele dizendo assim, é um fantasma que veio sobre as águas. Mas quando Pedro disse assim, se tu és o Cristo, diga para eu caminhar sobre as águas. Ele disse, então vem Pedro. E Pedro foi e caminhou sobre as águas, porque Jesus era real. Quando eles olharam para Jesus, pensaram que era um espírito, e em seguida Jesus falou assim, eu não sou, mostrou-lhe as mãos e os pés. Ele comprovou, está aqui, ó, as mãos e os pés, sinal dos cravos. Eu não sou um espírito, eu sou real. Os discípulos também tocaram nele. Jesus disse, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Como eu vejo que eu tenho. E por fim, Jesus comeu peixe e favo de mel. Vocês já imaginaram isso? O Cristo ressuscitado, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Filho de Deus, o Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, depois de ressuscitado, diz assim, ó, me dá um favo de mel, um pedaço de peixe, eu quero comer. Jesus, ele é real. Jesus não é um fantasma, Jesus não é um conto de fadas. Nós não cremos em um Deus morto, nós cremos num Deus vivo e ressurreto. Jesus disse, ele falou, Jesus, tocai e vede, pois não sou um espírito e não tem carne nem osso, como vedes eu tenho. Jesus apareceu aos apóstolos dando a ordem da grande comissão, quando viram o adoraram. Quando viram o adoraram. Para a gente finalizar aqui, quero trazer informação histórica para vocês. Além das aparições que Jesus teve aos discípulos, às mulheres, a pregação da igreja primitiva era, Cristo está vivo. Atos capítulo 2, versículo 24, Atos capítulo 15, versículo 26, Atos capítulo 4, versículo 34, a pregação da igreja era, Cristo está vivo. No primeiro sermão que Pedro pregou no Pentecoste, ele disse, Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte. Quebrando as algemas da morte. No segundo sermão que Pedro, ele pregou, ele afirmou, matar-te o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 3, versículo 15. Em Atos capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, Jesus, ele foi o assunto no Sinédrio. O texto diz assim, ó, seja do conhecimento de todos, Jesus Cristo, aquele quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Essas palavras são de Pedro e João, quando foram levados para defender a fé diante do Sinédrio. Ele fala assim, olha, vocês homens importantes da Galileia, o Cristo que vocês crucificaram, Deus ressuscitou dentre os mortos. E eles não tiveram como contestar essa verdade. Como não tiveram como contestar essa verdade, eles odiaram a igreja, odiaram a Cristo. E isso é provado em Atos capítulo 4, versículo de 1 a 2. A rejeição das autoridades judaicas prova a ressurreição de Jesus. Olha o que o texto diz, e estando eles, Pedro e João, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito do que ensinava o povo, e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Outro fato que prova a ressurreição de Jesus é que os sacerdotes, ao ouvirem falar do relato dos soldados, olha que interessante aqui, ó,
quando os soldados chegaram aos sacerdotes e disseram que o Cristo não estava na sepultura. Sabe o que os sacerdotes fizeram? Eles pagaram, ó. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 28, 11 e 15. Deram muito dinheiro aos soldados, ordenando que mentisse, alegando que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Como que roubar o corpo de Jesus? Se aonde colocaram Jesus na sepultura, não era uma sepultura como nós temos hoje, que é cavado 7 palmos para baixo da terra. Era uma sepultura cavada na rocha. E lá eles colocavam o corpo da pessoa. E quando colocaram o corpo de Jesus, os soldados ficaram vigiando a sepultura. E o próprio texto diz que no final do sábado houve um grande terremoto e um anjo desceu do céu e moveu a pedra que fechava a sepultura. Eles fizeram tão seguro a sepultura de Jesus que eles tinham realmente medo que acontecesse alguma coisa. Mas Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus. E para tentar mentir para a sociedade, eles deram muito dinheiro aos soldados, ordenando que eles mentissem, alegando que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. A igreja primitiva tinha todas as razões para não crer na ressurreição. Porém, Atos capítulo 7, versículo 59, vai dizer que após Jesus ter ressuscitado, eles oravam em nome de Jesus. A igreja ela não levava a sua oração aos santos, aos deuses. A igreja ela dirigia a sua oração a Jesus. Porque Romanos diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado ao direito de Deus Pai. Atos capítulo 2, versículo 38, Atos 2, 33, Atos 7, 55, para nos dizer também que a igreja batizava no nome de Jesus. E muitos foram mortos por causa de Cristo. Pregava-se a ressurreição de Jesus por todos os lugares. E a igreja crescia todos os dias. Primeiro começou com 120 pessoas. Depois foi para 3.000 pessoas. Depois foi para 5.000 pessoas. E o texto de Atos capítulo 2, versículo 47, diz que quanto mais se pregava Cristo ressuscitado, diariamente pessoas se aceitavam a Jesus. E um dia a mensagem chegou a mim, chegou a você, e você creu também em Cristo Jesus. Pedro diz que nós amamos Ele sem nós vermos Jesus Cristo. Os sacerdotes, que eram as pessoas mais duras de coração da época, os sacerdotes, que eram líderes das sinagogas, as pessoas que levantavam contra a pregação de Cristo. O texto de Atos, capítulo 6, versículo 17, diz que se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. As pessoas mais improváveis que poderiam se achar, que poderiam se render a Jesus, que eram os sacerdotes, quando eles reconheciam que Cristo tinha ressuscitado, eles criam em Cristo Jesus. Amém? Já vou terminar aqui, quero que você fique em pé em nome de Jesus. Eu quero terminar aqui te dando 6 certezas sobre a ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, nós vimos aqui que o Antigo e o Novo Testamento, eles anunciaram a morte e a ressurreição de Jesus. O Antigo e o Novo Testamento, eles anunciaram também a ressurreição de Jesus e a história da igreja. E aí eu digo para você, baseado naquilo que nós refletimos nessa noite aqui, Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Uma vez que Cristo está vivo, isso nos dá a certeza de, em primeiro lugar, a certeza de que Ele estará conosco todos os dias. Ele falou isso em João capítulo 14, versículo 16, disse:
eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A palavra que Jesus traz para o seu coração nesta noite é: eu estou vivo e eu estou contigo todos os dias. Todos os dias. Em segundo lugar, Cristo está vivo. E uma vez que Cristo está vivo, nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados. Primeira carta de Paulo, Coríntios capítulo 15, versículo 3 afirma: Cristo morreu pelos nossos pecados. Se você um dia já ouviu a palavra de Deus, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você se arrependeu dos seus pecados, você tem a certeza absoluta e inquestionável de que os seus pecados foram perdoados. Em terceiro lugar, Cristo está vivo. E pelo fato de Cristo estar vivo, nós temos a certeza da transformação do nosso caráter. Primeira carta de Paulo, capítulo 15, versículo 3 afirma. A segunda carta de Paulo, capítulo 5, versículo 17 afirma: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E essa palavra ela é muito forte, porque Cristo diz assim: olha, você não é mais escravo do pecado, a morte não reina sobre mais você, o diabo não tem mais domínio sobre você, você é minha propriedade exclusiva. Romanos capítulo 8 vai perguntar: quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome? Será a nudez? Será as enfermidades? Nem a profundidade, nem a altura, nem as potestades, nem o anjo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Em quarto lugar, Cristo está vivo e nós temos a certeza da ressurreição dos nossos irmãos. Ah, queridos, a sepultura não deterá a igreja, a morte não deterá a igreja, não deterá. Cristo já venceu a morte, Ele levou o cativo ao cativeiro, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu o nosso maior inimigo, que é o diabo e a morte. E por isso que nós temos a certeza de que quando Ele voltar, em 1 carta de Paulo, capítulo 4, Tessalonicenses capítulo 4, diz: aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E se nós estivermos vivos pela volta de Jesus, nós seremos transformados. E em quinto lugar, para você que ainda não aceitou Jesus, para você que ainda está com essa incerteza no coração ainda, olha que Paulo diz aqui, ó: se Cristo está vivo, e se Cristo está vivo, nós temos a certeza da ressurreição e da volta dele. Repito novamente, nós temos a certeza da ressurreição e da volta de Jesus. Paulo diz: porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e o que é mortal se revista do que é imortal. E Atos capítulo 1, versículo 11 diz: este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Cristo vive e Ele voltará. Amém? Eu queria cantar com vocês aqui um refrão do louvor que vocês cantaram aqui no início dessa programação aqui. Eu queria que você cantasse junto comigo aqui nesta noite. Vamos declarar que Cristo está vivo. Queria que você cantasse, declarasse: Cristo está vivo. E durante esse louvor sendo cantado você que veio aqui nessa noite aqui, você que saiu da sua casa com a decisão tomada, você saiu da sua casa e disse: eu creio que ressuscitou, eu não creio que Jesus morreu, ressuscitou. Nesta noite foi provado para você que Jesus morreu e ressuscitou, e Cristo está vivo, e Ele voltará.
saiu da sua casa. Posso crer no amanhã. De aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que veio prestante aqui, pastor, eu saí lá de casa com a decisão tomada, que neste culto eu ia me reconciliar, eu ia entregar minha vida a Jesus. Eu te convido, dê um passo de fé, venha para a frente, quero orar por você, porque Cristo te chama nesta noite. Cristo te chama. Você que está aqui, que nesta noite decidiu aceitar Jesus, venha para a frente, quero orar por você. Cante, declare que Jesus está vivo. Cante, declare que Jesus está vivo. Declare que Cristo está vivo. Nós já temos 2 pessoas aqui. Quem mais nesta noite que quer tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Venha. Cristo está vivo e Ele te chama. Ele te chama. Temos mais uma pessoa aqui. Pode vir, é noite de salvação. Deus preparou esse momento para salvar você. Para salvar você. Para salvar você. Cante. Abre sua boca e declare que Cristo está vivo. Feche seus olhos e cante ao Senhor nesta noite. Eu continuo convidando você aqui nesta noite. Tem mais alguém aqui? Pode vir. Pode vir se Deus falou no seu coração. Se Deus tocou no seu coração nessa noite. Não adie essa decisão. Não adie essa decisão. Não adie. Eu vou chamar aqui os presbíteros que estão aqui presentes para orar aqui comigo, em nome de Jesus. Você que está desviado da igreja há muito tempo, ó, Cristo está vivo e Ele voltará. Cristo está vivo e Ele voltará. E na volta dele você vai ter que admitir que Ele chamou você. Você que está desviado do caminho há muito tempo, é a hora de você voltar. É a hora de você voltar.